Bem-vindo de volta à série Dinheiro e Fé. Nessa série estamos no segundo episódio e eu vou continuar utilizando aqui o nosso texto áureo, nosso texto base, alguns entendimentos agora no começo, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5. Dessa vez eu vou ler do verso 17 e vou repetir o verso 18. Mas só relembrando, a gente começou a falar sobre os pastores que trabalham espiritualmente e que devem ou não ser remunerados, como é que deve ser a remuneração deles. Hoje eu vou falar num assunto que é complicado, mas eu vou entrar nele, que é o assunto do pastorado. Antes de mais nada, eu quero só deixar claro para vocês que eu não recebo nada como pastor hoje em dia, tá? Eu já fui pastor remunerado, nesse momento estou de licença para estudar e durante esse período eu não recebo absolutamente nada de ninguém para fazer qualquer coisa que tenha qualquer tipo de relação com as coisas espirituais. Então, eu simplesmente sustento minha vida por mim mesmo, nos meus estudos e no que eu estou fazendo. Então, não tenho nenhuma ligação atual, nenhuma remuneração pastoral. É claro que porque eu já fui pastor e tenho amigos pastores, você pode pensar que eu estou defendendo uma classe. Mas calma, eu não estou defendendo uma classe. Eu peço que você não me julgue até o fim dessa série e eu preciso que você entenda que nós estamos vivendo hoje um problema que tem relação com a forma como a gente olha o ministério e muitas vezes isso acontece com uma relação de consumo, tanto da parte do pastor como da parte de quem é pastoreado. E eu vou tratar disso aqui e por isso eu estou tratando em partes, em pedacinhos. Então me acompanha, vem comigo a série inteira e aí você vai entender melhor aonde eu quero chegar e o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Engraçado isso, né? Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo está dizendo, então, e olha que engraçado que você já vê Paulo dizer em outros momentos que ele não deixou o pessoal pagar de salário para ele. Teve momentos que ele recebeu o salário, sim, da comunidade que ele estava, e teve uma comunidade específica que ele falou, não quero receber de vocês. Tem motivo para isso, é outro assunto. E aí ele está falando aqui, essa carta para Timóteo, falando assim, que devem ser considerados merecedores, não só merecedores de honorários, mas de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. É importante a gente notar aqui que Paulo não está falando apenas de pastores, até porque na época não tinha pastor com esse termo que tinha hoje. Ele está falando daqueles que cuidam da igreja, presbíteros. Então aqui a gente inclui também qualquer pessoa que tenha como vida exclusiva cuidar da igreja. E aí no verso 18, ele emenda com aquele texto que a gente já leu semana passada, pois a escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então ele está dizendo aqui que se há trabalho, há motivo para que haja remuneração. Não só deve ser dada a remuneração pelo valor entregue, como também pelo valor percebido. Muito importante isso. O que acontece muito é que as pessoas acham que tudo que é espiritual, porque vem de Deus e é pro bem das pessoas, que tudo deve ser de graça, já que vem de Deus e é pro bem das pessoas. Principalmente na América do Sul. Olha só, os cantores e os pastores têm que fazer o seu trabalho hoje em dia de graça, de coração. É assim que se espera que eles façam, né? O problema é que de coração não bota a mesa. De coração não paga a escola dos filhos. De coração você não compra nem água. De coração você não paga as contas para poder dormir bem. Essa ideia pietista é antibíblica, você pode ver aqui pelo que Paulo está dizendo, e é uma ideia quase indígena, de pajé, sabe? Nada contra pajé, não estou fazendo juízo de valor sobre isso. Eu estou dizendo que é aquela pessoa que não deveria receber remuneração para fazer um trabalho que é vocacional, assim a gente pensa. Ou só é preciso dar o mínimo para essa pessoa poder fazer o seu trabalho. O pastor, ele acaba sofrendo desse imaginário popular, por um lado, certo? Enquanto que por outro, eu também sei e vou falar sobre os abusos pastorais, mas o pastor sofre um pouco com isso. Só que olha só, ele gasta o seu tempo e sua energia para gerar conteúdo em sermões, reflexões, estar em funerais, atender você na sua casa. Tudo isso ele quer mesmo fazer de coração, porque ele é vocacionado. Ele é quase voluntário. Esse é o coração do pastor. Mas ele precisa receber dinheiro, porque a reposição das suas energias e do seu sono só pode ocorrer com moeda circulante. É disso que Paulo está falando. Senão, ele não vai pagar as contas. Senão, os filhos dele não estudam bem. Né? E quem não quer que os seus filhos estudem bem? Alguém pode pensar assim, eu não tenho. Porque meu pastor pode ter. Não interessa, amigo. Digno é o trabalhador do seu salário. Esse é o princípio.
é um princípio. E ele está fazendo a parte dele e precisa receber pela parte que ele faz, porque ele tem necessidades como qualquer ser humano. E mais ainda, se formos avaliar o valor do trabalho pastoral pelo tanto de pessoas que ele atende, o tanto de coisas que ele faz pelas pessoas e o tanto de tempo em que ele está disponível, normalmente 24 horas, o trabalho dele deveria ser muito valorizado. É o que Paulo está dizendo. Ora, honorários dobrados, pela percepção de alguém que faz bem o seu trabalho, que gasta o seu tempo com o ensino, com a palavra. O interessante é que o pastor não vê esse valor que ele tem como sendo a sua razão financeira. O pastor não cobra pelo que ele entrega. No entanto, ele entrega, e muito, e com esforço físico e emocional, e por isso é justo não atar a boca do boi. Agora vamos sair do campo da valorização percebida e vamos para o campo da valorização real. Quanto custa para esse cara acordar cedo todo dia? Quanto custa ir visitar as pessoas todas as vezes que elas precisam? Quanto custa para ele o tempo gasto? Quanto custa para ele ouvir de graça o que psicólogo cobra caro para ouvir? Estou falando de coisas reais aqui. Quanto custa para ele, em termos de energia, atender às piores mazelas humanas? Quanto custa para ele, em termos de energia, gastar tempo de estudo do texto bíblico? Só para você ter uma ideia, eu gastava 1h30, no mínimo, por dia, e às vezes 2 ou 3 horas para conseguir entregar uma boa mensagem na igreja. Nesse contexto, quem que paga as contas de quem vai gastar o seu tempo com algo que não vai lhe remunerar para fazer algo que vai beneficiar você? Benefício esse que você não receberia se ele não estivesse fazendo esse esforço e gastando esse tempo. Percebe? Então as igrejas tratam esse assunto de formas diferentes. Igrejas aqui que eu falo, as denominações, elas vão tratar esse assunto de formas diferentes. Vou dizer o que eu conheço. Dentro do Adventismo, existe uma maneira de se enxergar como que deve ser a remuneração pastoral. A primeira coisa que eu gosto bastante, que eu quero compartilhar com vocês, eu não sei como é em outras denominações, tem denominações que a congregação paga o pastor. Isso é interessante por um lado, mas por outro pode causar algumas distorções. Aliás, todos os sistemas vão causar distorções, tá? Nem o do Adventismo, nem o de ninguém vai estar completamente perfeito e vai dar tudo certinho. Todos vão causar certas distorções. O negócio é tentar mirar no que vai causar menos distorções possíveis. Então, o sistema da Igreja Adventista, ele entrega benefícios pro pastor, que é do tipo, para ele não ter que se preocupar com nada, tipo, se tudo der errado, ele tem um mínimo, que é a casa dele, que é normalmente alugada, e tem condição de rodar com o carro, tem um combustível para ele poder rodar com o carro para onde ele for, para o que for necessário. Plano de saúde e também ajuda nas escolas, né? A Igreja Adventista tem uma rede de escolas mundial, a segunda maior rede de escolas do mundo é Adventista, então tem um desconto para estudar nas escolas. Fora isso, ele não recebe muito mais, não. Líquido mesmo, que cai na conta dele, não é algo muito extraordinário. Tanto que quando eu trabalhava, a minha esposa ganhava muito mais do que eu. Ela era secretária numa multinacional, ganhava muito mais do que eu. Tô falando isso aqui, ó. Ela nem sabe que eu tô falando disso, mas tô falando. Só pra você ter uma ideia de que o líquido que cai na conta... Não é lá essas coisas. Agora, dependendo da sua classe social, pode ser muito mesmo. Você pode falar assim, nossa, mas é bastante. Dependendo da sua classe social. Mas se você considera que foi uma pessoa, no caso da Igreja Adventista, tem que fazer graduação de ensino superior, então ele tem um gasto de graduação de ensino superior, e no final ele não sabe se ele vai ou não trabalhar, etc. Levando em consideração que a gente está falando de alguém que tem ensino superior, o salário, o líquido, não é lá uma coisa assim que você fale, nossa, vou virar pastor para isso. Se você vai com esse pensamento, provavelmente seja uma classe social muito baixa e você está com a expectativa errada e vai se dar muito mal, né, nisso, porque você vai... se você não for vocacionado, você não vai aguentar o trabalho que é de ser pastor, ok? Uma coisa que eu acho interessante na Igreja Adventista é que ela equilibra os salários. Então não importa se eu tenho uma igreja com 3.000 membros ou se eu tenho uma igreja de 60 membros. O meu salário vai ser o mesmo do de 3.000 do de 60. Que é uma coisa que não acontece nas igrejas que são congregacionalistas, porque elas pagam o seu próprio pastor, então os pastores querem ser pastores de grandes igrejas, porque aí eles podem receber mais do que aqueles que são pastores de igrejas menores, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando na prática, mas isso pode ser estendido, por exemplo, o conceito para um leigo, ou seja, alguém não formado, alguém que não é pastor, que trabalha exclusivamente cuidando de uma igreja. Claro que pode, porque o que Paulo está falando aqui é do presbítero, né? É do cara que cuida da igreja, do responsável por cuidar da igreja. E a Igreja Adventista também tem auditorias para cuidar de tudo. Agora sim, não é porque tem um sistema bem interessante, que é justo e que é digno, que não haja a presença humana trazendo corrupção, trazendo aquilo que o ser humano mais traz, né? A nossa vontade de se beneficiar e criar alguns esquemas dentro do sistema. Existe em todo lugar, mas se olhar no geral,
pastoral, na regulamentação, se você olhar no funcionamento direitinho, do jeito que a coisa é concebida e é mantida até por sistemas de auditoria, funciona muito bem e é bem interessante porque não causa esse tipo de disparidade entre pastores e se tem o que é necessário para viver. Ok, quanto a isso, não temos o que discutir. Os presbíteros exclusivos, ou seja, gente que cuida da igreja exclusivamente, mesmo que não seja pastor, agora não estou falando da igreja adventista, porque a igreja adventista não cabe isso dentro da igreja adventista, mas em outras denominações que cabe alguém cuidar da igreja, mesmo sem ter formação de pastor, mesmo que tenha um outro pastor, mas aquele é quem cuida, se esta pessoa tem como exclusividade fazer esse tipo de trabalho, por que não remunerá-la? Ela tem de ser remunerada, como diz Paulo. Agora, tendo dito isso, eu não acho que um pastor deva ostentar jamais, porque isso é antibíblico. Pensa um pouquinho sobre isso. Eu não acho que ele deva ser mais rico que os outros, que os irmãos. Embora pela valorização percebida e real, ele devesse, como diz Paulo, mas eu não acho que o pastor de verdade realmente quer isso. O pastor de verdade, ele não está lá pelo dinheiro. O pastor de verdade, ele não está lá para se tornar mais rico que os seus irmãos. O pastor de verdade, que tem um coração lá, ele recebe porque ele precisa. Ele não recebe porque ele buscou, porque ele quer, porque esse é o alvo do trabalho dele. O alvo do trabalho dele é entregar. O alvo do trabalho dele é o próximo. O alvo do trabalho dele é fazer a vontade de Deus. Esse é o pastor de verdade. Mas embora o coração dele não seja isso, o pastor é sim digno do seu salário, porque realiza um trabalho essencial às pessoas. Agora, dentro desse contexto, tem gente que abusa? É lógico que tem. Como em qualquer contexto humano. E aí vem o próximo episódio. A mentira, a safadeza e os pastores abusadores. E para não perder o próximo conteúdo, se inscreve no canal. Os episódios anteriores vão aparecer para você aqui na tela. E se você gostou do assunto dessa série, deixa o seu joinha e eu te vejo semana que vem.